Como é bom estar na presença do Senhor, amém? Aproveitando que vocês estão de pé, vamos ler a palavra do Senhor? O último livro da Bíblia Sagrada, Revelação de João, no livro de Apocalipse, capítulo 3, e nós vamos ver versículo 14. Filha, a Bíblia fala que aquele que serve uma água para um profeta recebe o galardão de profeta, tá bom? Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler então Apocalipse 3, verso 14. O livro do Apocalipse começa com as 7 cartas que é escrito para as igrejas. Então tem a igreja de Tiatira, de Filadélfia, de Sardes, a igreja de Filadélfia, de Éfeso. E a 7ª igreja, a 7ª carta foi para a igreja de Laodiceia. E eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. E eu queria que você prestasse muito bem atenção no que nós vamos compartilhar e você colocasse isso em prática para a sua vida, amém? Vamos lá, Apocalipse 3, verso 14 diz o seguinte: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras. Agora olha que interessante a forma figurativa que a carta ou a igreja de Filadélfia recebe. Ele diz assim, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro. É tão interessante que algumas pessoas vão fazer apologia à riqueza aqui, falando, tá vendo? O rico é o morno, mas aí Deus manda ele comprar coisa que dá mais riqueza ainda. Aconselho-te que de mim que compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Então o problema não está na riqueza. Arranca isso do seu coração em nome de Jesus, de sua mente. Para que te enriqueças e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas com óleo, com os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos os quanto amo. Irmão, se a gente entendesse isso aqui, olha o que Jesus está dizendo: eu repreendo, castigo aqueles que eu amo. E o texto vai dizer assim, se pois zeloso e arrepende-te. Aí o versículo 20 é um versículo áureo que nós conhecemos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Então ninguém abre porta se antes não ouvir a voz. Entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Versículo 21 vai dizer o seguinte: e ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, e assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. E aí o versículo 22 encerra a carta para a igreja dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, queridos? Podeis ficar de pé? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu creio no poder da Tua palavra.
E hoje seremos uma terra boa para o Senhor lançar essa semente em nome de Jesus, amém. Agora sim, por favor, pode se assentar. Obrigado, louvor, Deus abençoe. Vamos lá, que dia que é hoje, gente? Hoje é 30 de abril, fechamento de mês, encerramos o mês. E aí, olhe para mim aqui, eu quero convidar você para uma reflexão. E nós passamos aqui todo mês, nas quintas-feiras, declarando que Deus é um Deus que transforma. E aí, preste bem atenção. E finalizando o mês aqui, eu quero te fazer a pergunta: como que foi o seu mês? Como que foi o seu mês de abril? Você está declarando de um Deus que transforma? Você ouviu testemunhos aqui de milagres que Deus fez, mas a pergunta é: como foi seu mês de abril? Qual foi a diferença de abril para março? Ou qual foi a diferença de abril com o mês de fevereiro? Eu te pergunto, como foi seu mês? Ele foi um mês, Carla, satisfatório? Ou ele foi apenas um mês que, Natália, passou? Como é que foi seu mês, sinceramente? É muito provável, Kátia, que a maioria das vezes aqui, irmão, eu só preciso saber seu nome, que eu já te abracei várias vezes, eu já sei quem é tua filha agora, que eu não sabia, mas é o seu nome. Luciano Vani. Então escute, é muito provável, Luciano, que a maioria das pessoas aqui, o mês só passou. Verdade ou verdade? Mas cadê o Deus que transforma? Cadê? Será que Deus projetou um dia, chamado hoje, contemplado com 24 horas, sem ter nada de especial? Será que o mês de abril ele veio só para cumprir um horário de um relógio na sua vida? Eu acredito que não. Sim ou sim? Você acha, Luizinho, que Deus ia gerar o abril só para contar a hora? Você acha que isso? Mas talvez a sua vida foi assim, só para contar a hora. O que foi de diferente, Priscila? Gustavo? O que foi de diferente? Não pode um Deus, Gilson, tão grandioso, com todo o seu poder, a sua majestade, com toda a sua glória, ele teve a capacidade de fazer o sol brilhar todos os 30 dias desse ano. Ele fez a terra girar. Ele te deu fôlego de vida, Ele te deu sabedoria, Ele te deu entendimento, Ele falou com você, Ele estava disponível para você, Ele confiou para você oportunidades, Ele te deu poder, como oramos e falamos esses dias aqui, num domingo de manhã, se eu não estou enganado, Ele diz para você profetizar sobre vale de ossos secos, porque ia começar a ter vida aonde não tinha. Mas como? O que você fez com tudo que Deus disponibilizou para você? O que aconteceu nesse mês de abril? Você pode parar. Olha que a irmã está falando que Deus abriu. Olha aqui, ó. Deus abriu uma grande porta numa empresa para o meu genro. Escuta, olha para você. Hoje nós estamos finalizando o mês de abril, irmão, em nome de Jesus, o maio não vai ser do mesmo jeito. Se eu for parar para analisar, irmã Maria, algumas coisas na minha vida nesse mês de abril, aconteceram coisas que nunca tinham acontecido, e coisas boas que nunca havia acontecido. Se eu analisar a minha vida, eu tive algumas oportunidades e experiências vividas que eu nunca vivi. Nesse mês de abril, eu vi Deus agir na minha vida como nunca antes. Deus me deu algumas mensagens que eu falei, gente, como que Deus me traz clareza de uma coisa como essa? Como hoje, a de hoje, irmão.
Você sabe, eu não estou nem pregando ainda, calma aí. Eu vou correr para eu não atrasar. Abre a boca e fala assim, ó, ele vai conseguir. Mas eu atrasar, seria, o que seria um bom horário para acabar o culto, gente? Ó, se alguém identificar a voz de vocês, vocês vão apanhar no final. Mas eu vou olhar para vocês, que eu gostei de vocês. Qual que seria um bom horário? Ué, irmão, então você está doido? Eu prego até meia-noite, hein? Eu nunca esqueço que eu fui a gente era da Assembleia, Flávio. Aí tinha uma congregação que chamava Douradinho, que é na fazenda. Não sei se alguém já foi lá. Aí tinha, na fazenda, tinha uma casa que eles faziam uma vigília. Nós foi junto. Eu lembro que aí me levaram nesse negócio, eu queria, os irmãos gostavam da gente lá. Aí eu fui um dia para participar da vigília. Cheguei lá, falei, bora. Aí cheguei lá, já tinha uns irmãos morenão alto cantando uns batuques lá. Eu falei, Jesus. E o fogo caindo. Aí daqui a pouco o pastor falou, você que vai pregar hoje. Eu falei, mesmo? Não, pastor, vim aqui só para conhecer vocês. Eu nunca, não, o senhor que vai pregar hoje. Eu falei, não, rapaz, deixa eu só orar aqui com vocês e tudo e tal. Aí, cantando, ele falou, irmãos, agora nós vamos dar a oportunidade para o pastor Ernesto. Aí ele me deu a oportunidade, 00:45. Aí eu falei, irmão, nunca vim aqui, como é que é? Eu prego até que hora? Ele falou, a vigília acaba às 6. Eu falei, você quer que eu pregue até às 6? Ele falou, deixa Deus te usar. Então, irmão, foi lá que eu fui treinado. Sabe? Eu falei, não, irmão, não dou conta não, você está louco? Mas eu preguei até 4 da manhã. E o povo não queria que parasse. Mas vamos lá, vai para mim. Pastor, você tem que acabar 9 horas. Toma cuidado, porque talvez essa mensagem vai falar muito com você. Mas a pergunta é, como foi o seu mês? Você viveu tudo que Deus tinha para você? Vamos pensar na magnitude de Deus, na grandeza de Deus, do senhorio de Deus. Você viveu tudo que Ele projetou para você? Será que o que Deus tinha para abril para você é isso que você viveu? Eu acredito que sim. Atrapalhei algumas coisas, porque eu creio que Deus queria fazer mais, eu acabei atrapalhando algumas. Mas e aí, como é que foi seu mês de abril? Você já parou para pensar? Sabe por quê, Cristina? Porque senão maio vai ser do mesmo jeito. Aí vai ser junho do mesmo jeito. Julho do mesmo. Se nem Deus faz do mesmo jeito, tem um mês que faz mais frio, outro mês faz mais calor, sim ou sim. Um mês chove, outro mês fica seco. Até Deus faz tudo diferente. Por que que os teus meses estão sendo os mesmos? Você já parou para pensar nisso? Você viveu, escuta, tudo que Deus tinha preparado para você? Ou você apenas reagiu à existência da vida que te proporcionou todos os dias? Queridos, não dá para vir para uma igreja onde Deus, não foi o Ernesto, está ali Maria Clara, que sempre quando a gente vai rodar a agenda, eu falo, olha, teve um mês, acho que foi novembro do ano passado, eu não coloquei nem nome na série de quinta-feira. Quem lembra disso? Eu falei, Maria, se eu colocar agora, eu vou colocar um nome automático para colocar por colocar. E não é isso, não é dessa forma que eu lidero a igreja. Se Deus não falar, eu não vou fazer nada. Então toda vez que vem um tema para essas quintas-feiras, entenda, é uma palavra de direcionamento de Deus para a sua vida. Mas a pergunta é, se Deus falou que Ele é um Deus que transforma a quinta-feira, o mês inteiro, o que foi transformado na sua vida? Porque nós não podemos, nós não podemos vir, entender que tem um Deus que transforma, mas não transformou seu comportamento, não transformou sua realidade de vida, não transformou suas emoções, não transformou seu ministério, não transformou as suas finanças, não transformou tua casa, não transformou tua família, não transformou teu emprego, não transformou, sabe? Escuta, o que está acontecendo então? Deus é mentiroso? Ou será que somos nós que estamos... Hoje talvez não vai ser uma mensagem de conforto, mas vai ser uma mensagem de confronto para você. Sabe por quê, queridos? Porque Deus é um Deus que transforma, sim ou sim. Mas aí, eu preciso entender, então por que não aconteceu isso com a minha vida? Aí agora, eu li com vocês um texto que me chamou muita atenção. E esses dias eu estava cortando o cabelo, e o barbeiro falou assim, foi lavar o cabelo, né, depois que cortou. Ernesto, eu não sei se acontece com todos os homens, deita você lá no negócio lá e fala assim, ó, você quer uma água quente ou uma água fria? Mas me chamou a atenção, e aí Maria Clara, eu te respondo, porque você fala, onde você arruma esses negócios? Lá no barbeiro, Deus começou a falar comigo. Aí só que dessa vez ele falou assim, ó, Ernesto, você quer água quente ou fria? Não estava bom para ter água fria. Eu falei, não, mano, fria não. Aí ele falou assim, ó, então vou pôr quente. Não, peraí, eu vou pôr uma água morna.
Eu falei, tá bom, tranquilo, não vai estar nem quente, não vai estar nem... Aí eu fiquei água quente, água fria e água morna. Aí o que eu fico pensando? A Mona, água quente, água fria, água morna. Aí eu falo assim, por que Deus chama uma igreja de quente, fria e morna? Porque, entenda comigo aqui, Hugão, no final do culto, você vem me abraçar aqui, tá? Por favor. Por que Deus, Priscila, foi comparar com temperatura? Olha para mim. Ele não ia, você já parou para pensar que Deus não ia falar de temperatura para uma cidade? Porque quando fala igreja de Laodiceia, é porque a cidade era a cidade de Laodiceia. Porque antigamente não tinha assim, ó, SEDAC, Church, Imagine, Assembleia de Deus. Não, era a igreja de Uberlândia, uma igreja só. Então, por que, Fabrício, que para a cidade de Laodiceia, ele fala de temperatura? Você já parou para pensar nisso? O irmão Anderson falou aqui agora há pouco. Eu estava lá dentro, meu irmão, eu fico ligado, você não faz ideia o tanto. O irmão Anderson falou assim, ó, escuta, vamos ler Salmo de número 1. A Bíblia não foi feita para ler, ela foi feita para meditar. E eu falei esses dias no grupo de líderes lá, eu falei, o problema é que tem hora que a gente está com tantas perebas emocionais, que até a meditação, ao invés de ela vir através do Espírito, ela vem através dos nossos traumas. E aí, ao invés de você se sentir um vencedor lendo, meditando na palavra, você se sente derrotado. Tá vendo, dá certo para a vida dele, não dá para mim. Mas agora, por que Deus compara temperatura para uma cidade? Então, obviamente, que a carta, ela não ia falar de temperatura, se naquela cidade não houvesse o entendimento de temperatura. Porque para nós aqui é simples, Neilton, porque a gente pensa o seguinte, o crente frio que está pulando, que está, o crente quente, né, o quente, o forno, está pulando, é a glória, e o quente frio, é aquele também. Mas escuta, isso é para nós nos dias de hoje, Fran. Mas por que Jesus escreveu para uma cidade falando de temperatura? E é obviamente que eles lembravam de temperatura de água. A pergunta é, por quê? E aí agora nós vamos entender. E eu falei, gente, Deus não é gente não. Eu falei, meu pai, obrigado por esse entendimento. Aí eu fiquei, por que tem quente, frio e morno? Por que Deus está falando de temperatura para Laodiceia? Aí, irmão, sabe por quê? Porque ele sabia a consequência, a cidade sabia a consequência. É só a gente parar e pensar o seguinte, cada cidade tem uma característica. Vamos pensar o estado de Minas Gerais. Se a gente falar uai, a gente entende que houve, Larissa, uma conexão, porque a gente fala assim, fala ou não fala? Por exemplo, o meu amigo Rodrigo, ele tem uma loja de açaí, chama Tudo de Bom. Açaí Tudo de Bom. Aí você vai lá no cardápio, os nomes é caracterizado, tipo, esse é você, sabe? O melhor de tudo. Então tudo é caracterizado. Então a gente tem que entender que aquela linguagem, acho que identifica com a gente, por ser um mineirês. Mas agora, por que ele fala de quente, frio, ele fala morno? Olhe para mim aqui e dobre sua atenção. Cidade de Laodiceia não tinha fonte de águas. Ela era alimentada, a água de Laodiceia, ela vinha por os aquedutos, e ela vinha por meio das pedras, e aí ela tinha duas fontes, vinha de duas direções. E a questão é, Anderson, que a água vinha de uma região e de outra. Em um momento ela encontrava, Marcos, as duas águas. E aí dobre a sua atenção, porque eu vou te falar aqui agora. Porque aí o sistema de aquedutos que abastecia a cidade de Laodiceia, ela tinha uma questão. Tinha uma água que vinha de Hierápolis. E essa água de Hierápolis era uma água o quê? Águas termais. Águas quentes. E aí, escuta, a água que vinha de Hierápolis, que é uma água que vinha do norte, essa água era uma água quente. E a água quente, irmão, era terapêutica. Quantos aqui não gostam de ir lá para o Rio Quente? Caldas Novas, não é isso, irmãos? Tem uns amigos líderes nossos hoje que estão para lá. Eu falei, vai mesmo, irmão, aproveita, descansa. Quem aqui já foi lá no Rio Quente? Terapêutico demais. Sim ou sim, irmãos? Aí todo mundo sabia, as águas que vinham de Hierápolis, elas eram águas terapêuticas. Sara, fazia o bem para as pessoas. A água quente fazia o bem. Então escuta, a água vinha para Laodiceia, mas antes de chegar em Laodiceia, elas encontravam com a água que vinha do leste.
E a água que vinha do leste era água que vinha de Colossos. E aí, escute, essa água que vinha de Colossos, ela era uma água fria. Mas a água fria, ela tem uma vantagem. Pergunte qual? Ela é revigorante. Você já viu alguém falar assim, ó, escuta, você fica tomando banho de água muito quente, vai estragar sua pele. Já ouviu falar isso? Escuta, então a água fria, ela refrescava. Então, escuta, quando de nós, num calor, imagina Laodiceia, aquele deserto ali, escuta, quando chegava a água fria, trazia o quê? Um frescor. Então a água quente tem benefício, sim ou sim? Você nunca parou para pensar, por que Jesus falou assim, ó, antes você fosse frio? Mas Jesus não está falando assim de que o frio é o que para de orar. Escuta, Jesus está falando para uma cidade que entende, olha, toda vez que a água é fria, ela traz um refresco para nós, a gente fica bem, a gente se sente leve, irmão. E aí agora, então por que Jesus falou, opa, espera aí, o problema é que a água Ioná, quando vinha do norte, quando vinha do leste, ela se encontrava. E aí agora escute, a igreja de Laodiceia, o texto que a gente leu fala, é uma igreja rica, é uma igreja autossuficiente, mas era uma igreja orgulhosa. Era um povo, escuta, que tinha tantas coisas, mas eles não tinham fonte de água. Essas águas vinham para abastecer Laodiceia. Porém, quando ela chegava em Laodiceia, a água quente misturava com a água fria. E aí se tornava uma água morna. Alguns antigos vão saber e vão falar água salobra, é isso, não é? E aí agora que é o problema. Pergunte por quê? Porque a água quente, ela tem seus benefícios. A água fria também tem. Só que quando as duas se juntam e elas se tornam uma água morna, escuta para você entender. Eu estava estudando sobre isso, falei, Senhor, o Senhor é lindo. A água fria, ela é útil porque ela refresca. A água quente, ela é útil porque ela cura. Mas a água morna, ela é inútil porque ela é sem função. E aí, quando você vai estudar um pouco sobre a água morna, você vai perceber o seguinte, que essa água, quando ela ficava morna, ela chegava em Laodiceia morna, e ali, ela era uma água que ela não gerava saúde. Ao contrário disso, essa água salobra, se você bebesse a água salobra, você ficava o quê? Doente, problema de estômago, vomitava, diarreia. Você bebe água morna, irmão, por acaso? Aí agora fez sentido para tudo que nós estamos falando. Aí agora Jesus vai falar, escuta, o problema não é a temperatura emocional. O problema é que a água morna, ela se torna uma água inútil. Ninguém quer a água morna. Sabe por quê? Porque ela não tem utilidade. A fria refresca. A quente terapêutica, a fria cura, a quente terapêutica. Mas escuta, mas e a morna? Inútil, não tem função. E a água morna não gerava impacto. Grava isso, a água morna não gerava impacto. Então quando Jesus olha para essa igreja, ele está falando assim, ó, tem dinheiro, está autossuficiente, só que é o seguinte, vocês não têm água, que é o principal para a sobrevivência de vocês. E a hora que vem uma água morna. Ele está dizendo assim, ó, escuta, vocês têm dinheiro, você é uma igreja linda. Ele fala, olha, tá feliz aqui, vocês são autossuficientes. Mas a verdade é que você se tornou uma igreja sem impacto na vida de ninguém, nem mesmo na sua própria vida. E aí escuta, vamos pensar? Aí Jesus aqui, ele está confrontando essa igreja. E aí ele confronta a igreja em 3 áreas. Vocês estão comigo aqui? Estão comigo? Já tinham ouvido essa explicação alguma vez na vida? Não? Também não. Mas como é que o senhor sabe? É porque eu me recuso a ser morno. Como é que o senhor sabe, pastor? Porque eu me recuso. E aí se eu me recuso a ser morno, eu estou cortando o cabelo, mas eu acredito que lá na barbearia Deus pode falar comigo. Eu não sei nem o que eles estão falando no ambiente, mas eu estou aqui conectado.
E aí quando ele fala, eu sim, Senhor, eu estou à disposição, Aí uma pessoa me pergunta de água quente e fria, eu vou lá na Bíblia e começo a falar, por que Jesus escreveu isso? Aí eu fui estudar, falei, Senhor, o que tem água? Aí porque a gente pensa de água, aí eu fui falar, Senhor, como que é a água de Laodiceia? Qual que era a água lá? Por que o Senhor falou de temperatura? Aí eu vou pesquisar, e quando eu comecei a estudar um pouco mais, eu entendi exatamente esse estudo que eu acabei de falar com vocês. Mas aí, vamos comigo, porque Jesus está confrontando 3 partes aqui. A primeira coisa que Jesus confronta é a autossuficiência espiritual de Laodiceia, porque Laodiceia dizia que era rico e dizia, não preciso de nada, mas Jesus dizia, vocês são pobres, cegos e nus, porque quando você entende que você não precisa de Deus, você é um pobre miserável. Agora entenda, queridos, Jesus não está indo contra a riqueza financeira da igreja, mas Ele está indo contra a frieza, a pobreza espiritual dessa igreja. Entende? Então ele está indo contra uma igreja que espiritualmente está morna. E aí quando ele entende, ele fala, ele coloca essa comparação, Filipe, de morna, aí já lembra da água, ele fala assim, gente, então Jesus está dizendo o seguinte, nós não estamos causando impacto em nada, ao contrário, a gente está fazendo mal para alguém, porque a água morna faz mal, a água morna não gera impacto nenhum, a água morna faz mal para o corpo. Aí Jesus começa a falar, escuta, essa autossuficiência de vocês, ela está matando vocês, por isso que eu chamo vocês de pobres, de cegos e de nus. Olha para mim aqui, queridos, escuta, quando eu leio isso aqui, as pessoas que vivem sem a dependência de Deus, tem gente que vive assim. Aí talvez você está aqui na igreja e fala, não pastor, eu não vivo sem a dependência de Deus não. Então fala em atos e palavras, em atitude sua, que você revelou a dependência de Deus. Eu falei esses dias aqui, tem pessoas que falam, escuta, talvez até na sua oração, você revela que não depende de Deus. Mas pastor, eu estou orando e estou revelando que não depende de Deus? Sim, você ora com medo absurdo, você ora se sentindo um derrotado, um fracassado, sabe por que é isso? É porque você não depende dele. Porque se você dependesse dele, fala, Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso amanhã, o Senhor sabe o que eu vou fazer amanhã. Já contei aqui algumas vezes, escuta, foi esse mês, como eu falei que coisas, novas aconteceram, fui fazer uma palestra numa empresa. Queridos, eu cheguei lá e falei, meu Deus, e agora? O povo travado, não queria me ouvir, a cara de recepção deles lá foram péssimas. Mas eu falei, eu sou dependente do Pai. Estudei, preparei o conteúdo e tudo, mas eu estou aqui, Deus, simplesmente para ser usado pelo Senhor. Sabe o que aconteceu? Deus destravou tudo, eles não queriam nem que eu parasse. Agora, você é dependente de Deus? Sim ou sim, queridos? Por favor, me entenda, tá? Eu vou mexer numa parte que sei que você não gosta de falar, porque para você é difícil. Você é dependente de Deus, sim ou sim? Qual foi o seu medo de dizimar nessa igreja, então? Por que você não dizimou? Não, pastor, dízimo é da lei. Vamos conversar sobre isso? Você é dependente de Deus, o que você tem medo de ofertar? Você é dependente de Deus, por que você não fala, pastor, precisamos terminar o berçário da igreja? A gente começou, e hoje às vezes a gente está utilizando o recurso que entra para pagar o custo fixo da igreja, ajudar algumas das nossas outras congregações, e às vezes não está dando para ampliar algumas coisas. Então eu falei, Senhor, se eu chegar aqui e pedir um recurso para a gente abrir um berçário, mas depois eu vou ter que usar para pagar o custo. Mas eu falei, Senhor, mas eu continuo dependendo do Senhor. Semana passada estivemos na aula aqui, e eu falei, Senhor, eu quero fazer um propósito com o Senhor. Quem estava na aula viu que a gente falou, a professora Léa falou de dízimo e de oferta. Eu falei, Senhor, eu não vou abrir mão de nada. Só que se eu colocasse o dízimo que eu tinha que dizimar naquele dia, e se eu somasse as contas que eu tinha para pagar nesse mês, não fechava. Mas eu sou dependente. Então o que eu fiz? Dizimei, pronto, quero nem saber. Hoje estou fechando o mês. Pergunta se pagou tudo. Não tem nada atrasado para a glória de Deus. Então ele está falando para a igreja, ei, antes se vocês trouxessem um frescor, água fria, ou antes vocês fossem terapêutico, ajudasse alguém, o problema é que vocês estão mornos, vocês não são nem quente nem frio. Então a primeira coisa que Jesus está falando aqui, é da autossuficiência espiritual dessa igreja. São pessoas que não dependem, vivem sem a dependência de Deus. Ai meu Deus do céu. Você depende de Deus aí, irmão, para viver? Depende de Deus para viver? Escuta, orei e jejuei para estar aqui, para pregar para vocês hoje. Não é brinquedo não, sabe? Não adianta chegar lá no chat GPT e falar assim, monta um esboço. Não adianta, irmão.
Eu posso usar para me auxiliar, fazer pesquisa e tudo e tal, mas a inspiração tem que ser divina, e eu dependo dele todos os dias. Olha o que aconteceu, eu estava conversando, não sei se foi com a Larissa, lá no escritório, não sei se foi terça ou quarta, falei, Larissa, olha que loucura, eu tive que dar um treinamento, uma aula, sábado aqui para os nossos voluntários. Aí eu preguei domingo de manhã lá na Seara de Deus, sábado à tarde um ensino aqui, uma pregação. Domingo de manhã outra pregação lá na Seara de Deus. Domingo à noite outra pregação aqui. Segunda-feira à noite a aula de empresários aqui, conteúdo novo, estudei, montei um conteúdo para ministrar. Terça-feira de manhã aula para o meu time de mentorias que a gente fez lá, que foi uma aula incrível, até chamei o administrativo aqui da igreja para participar porque era online. À noite preguei lá em Santa Juliana, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, segunda à noite, terça de manhã, terça à noite, tudo é ter um conteúdo, tudo é estudar, gerar alguma coisa. Pastor, como que o senhor consegue tudo isso? Sou eternamente dependente dele. Cadê o Augusto? Cadê o Augusto, meu filho? Olha como é que eu pego, hein? Cadê o Augusto? Aonde que ele está? Gente, mas está comendo meu filho na hora do culto. Filho, nossa, ele morre de vergonha na hora dessa. Mas eu tenho que conversar, como é que pega, né? Mas olha aqui, sabe o que aconteceu aqui? Estava ali, o culto começou, estava terminando de escrever para vocês aqui, para ministrar para vocês. Mas antes de subir ali, falei, filho, ora pelo papai. O Senhor me deu a palavra, mas eu continuo dependendo dele. Falei, ora pelo papai, fiz questão de colocar meu ouvido na boca dele. Não sei se alguém ficou olhando para mim nessa hora. Alguém viu? Então você não estava orando. Falei, ora pelo papai. Eu estou falando, mostrando para o meu filho, que por mais que eu sou pastor há muito tempo, prego quase todo dia, eu ainda continuo dependendo. Quando Jesus fala para essa igreja, está dizendo assim, você está crente, vocês estão ricos, né? Vocês estão famosos. O problema não é a riqueza, irmão. O problema é a falta, a autossuficiência espiritual. Não vive dependente de Deus. E parece que essa carta ela é tão atual. Não veio no WhatsApp, mas ela é tão atual. Porque olha aqui, você crê que Deus é o Todo-Poderoso? Então escuta, depender de quem pode, irmão, é muito bom. É ou não é? Um exemplo aqui da irmã, trabalha lá com a família do Rafael. Então trabalha lá e a senhora precisa do dinheiro para pagar as continhas do mês e tudo e tal, né? Mas a senhora acredita e sabe que eles têm dinheiro para te pagar no outro mês, né? Fica tranquila, por quê? Porque eu estou dependendo financeiramente, nesse caso, de alguém que tem condições. Agora a pergunta é, se você depende de Deus que é todo poderoso, por que você tem tanto medo de depender de alguém que tem poder para te ajudar? A verdade é que talvez você fale que depende, mas não. E o que o senhor quer dizer com isso, pastor? Que nós estamos mornos? Não, eu só estou dizendo que a Bíblia está dizendo, aí a análise é sua. Eu não tenho compromisso com o que você entende, eu tenho compromisso com o que a palavra fala e eu repito. Então eu falo a palavra, o seu entendimento, irmão, aí é responsabilidade de quem? Sua. O meu compromisso é falar, ensinar. Agora a forma que você interpreta é sua. Mas Jesus está falando, olha, cuidado com essa autossuficiência espiritual. Segunda coisa aqui, posso falar a segunda? Deus está falando com você, irmão, amém? Segunda coisa, quando Jesus fala, ei, antes fosse quente ou frio, ele está falando da falta de intencionalidade. Porque olha aqui, a água fria, ela refresca. A água quente e terapeuta. E a água morna, não faz nada. Então ele está dizendo, escuta, Jesus está falando assim, o morno não decidiu viver com intensidade. O morno não é rebelde, não é rebelde, não faz, escuta, não é rebelde, mas também não é comprometido. Eu sei que não dá para dar glória, né? Mas vamos lá. Talvez você está nessa esfera, eu não sou rebelde não, pastor, eu estou aqui na igreja de tudo, mas você é comprometido? E esse é o estado mais perigoso. Pergunte por quê? Porque frequenta, porque ouve, mas não transforma. E nós estamos numa série, o Deus que transforma, não é possível que nada está sendo transformado. Escuta, e aí nós precisamos preocupar com isso, porque esse é o estado mais perigoso. Por isso que Jesus falou, antes
fosse lá ou cá. Mas o morno, ele vem, mas ele não é comprometido. Irmão, e olha para mim, deixa eu te falar, e hoje em dia está muito sério. A gente fez esse projeto catalão de dar um apoio lá e tudo e tal. Esses dias uma pessoa, escuta, irmão, a pessoa falou, olha, a gente que precisa de ir e tal. A gente correu, fez uma logística louca para levar todo mundo e tal. A pessoa falou, não, eu vou, pode contar comigo e tudo e tal. E aí a gente arrumou o carro para a pessoa e tudo e tal. Quando foi 5 horas da tarde, 1 hora antes, falou, não vou mais não. Por quê? Não vou não. Ué? Ô, irmão, e você acredita que as pessoas estão tendo isso como coisa natural, normal? Quinta-feira a Maíra veio aqui, eu fiz um compromisso com ela. Falei, Maíra, eu tenho um compromisso com você. Tananã. Terça-feira estava tudo propício para dar errado. Mas eu falei, mas eu dei a minha palavra. Então se eu falei que eu vou, eu tenho que ir. Se eu falei que ia fazer, então eu tenho que fazer. E como tá difícil. Esses dias eu fui atender um cliente, e aí ele falou assim, ó, eu falei para ele, fulano, fizemos uma reunião, tá tudo certo, beleza, pastor, amanhã a gente faz isso e isso. Quando foi no outro dia, ou seja, amanhã, ele ligou e falou, pastor, peraí, não vai dar não. Eu falei, o quê? Vai dar sim, você falou ontem. Ontem você tinha direito de mudar, de não vir. Mas agora se você falou, meu irmão, pelo amor de Deus, você cria vergonha na cara e vem aqui e cumpre o que você falou. Porque você já mudou minha agenda, você já mexeu comigo, eu me organizei para você, você vai simplesmente falar que não vai. Sabe por quê? Porque o morno não é comprometido. E tá, irmão, um desafio hoje. Dá para dar um glória aí só para eu continuar? Para ou continua? E aí Jesus, quando ele compara essa igreja de morno, Gilson, tá bom aí? Acho que tá do jeito que você gosta, né? Quando fala do morno aqui, Jesus também está falando de uma vida sem entrega prática. Porque ele fala assim, ó, eu conheço as tuas obras, versículo de número 15. Eu conheço as tuas obras. Jesus está dizendo, é uma vida sem entrega prática. O diagnóstico de Deus aqui não é baseado pelo que ele sente, mas é baseado por aquilo que ele produz. Aí ele fala assim, igreja de Laodiceia, você não está produzindo nada. Como um cristão, qual foi o seu nível de produtividade desse mês? Irmão, para mim, dos melhores cultos, é o culto que a gente batiza pessoas. Você não faz ideia o quanto que eu me contive no domingo. Quanto que eu me contive. Por mais que não consegui suportar a presença de Deus tão linda, e não consegui conter as lágrimas, pegar a Sara e ver o que Deus está fazendo na vida de uma pessoa que diz sim. E aí só que eu estava correndo, porque eu tinha que pregar 10 horas da manhã lá na outra igreja. E a gente começou a ver algumas pessoas que vêm há tanto tempo aqui na igreja. Eu falei, meu pai, glória a Deus. Se a igreja não tem batismo, irmão, essa igreja pode fechar as portas e ir embora. Agora, como um cristão, qual foi a sua produtividade esse mês? O que você produziu como um cristão? Vamos só, aqui, para a gente ter consciência, eu quero só trazer uma aplicação para vocês. Você viveu tudo que Deus liberou para você esse mês? Será que vivemos? Será que a gente viveu tudo que Deus, liberou para você? Você foi intencional no seu mês de abril? Olha, eu sei, eu vou fazer isso. Ou você só viveu a vida e deixou a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Te pergunto, escuta, você cresceu ou apenas sobreviveu no mês de abril? Você obedeceu ou você adiou a obediência que tinha? Jesus está chamando essa igreja por uma autorresponsabilidade espiritual. Pergunte por quê? Porque Deus libera graça, mas Ele exige resposta para a graça que está liberada sobre você. Anota isso, Deus libera graça, mas Ele exige resposta.
Porque a graça de Deus, nós vamos chegar diante de Deus através dos méritos de Jesus, porque foi Jesus que morreu na cruz do Calvário e nos deu acesso, sim ou sim? Agora pelos méritos de Jesus, conforme está escrito em 2 Coríntios 5,18, pelos méritos de Jesus eu chego na presença de Deus. Ok, então agora Jesus fez o papel, a porta está aberta, só que agora essa graça exige de mim o quê? Uma resposta. Eu vou usufruir da presença ou não? Pastor, o senhor está bravo? De jeito nenhum. Feliz da vida, amanhã eu vou dormir até mais tarde, 7 horas da manhã. Não dá para dormir até mais que 7, não dá? O corpo não dói, não? Eu só não sei se eu vou acordar todo mundo lá em casa, mas eu vou. Posso continuar aqui? Só para a gente encerrar. E aí eu quero que você entenda aqui. O Deus que transforma, Ele exige algumas coisas de nós. Pergunte o quê? E aí agora, eu só quero trazer essa clareza para vocês. E aí a gente vai falar como ter um mês diferente. Quem aqui acredita que o seu mês de janeiro, de maio, precisa ser melhor do que o mês de abril? Vai lá. Como que ele vai ser, pastor? Melhor. E aí eu vou te dar algumas dicas. Eu vou compartilhar com vocês, rapidinho aqui, rapidinho mesmo, meu Deus. Alguém para aquele relógio ali, pelo amor de Deus. Escuta, rapidinho. O Deus que transforma, Ele exige de nós um posicionamento. Aí, olhe para mim. Aí eu quero pensar sobre alguns exemplos de posicionamento bíblicos. E aí eu fiquei remetendo algumas coisas que nós já falamos aqui na igreja. E aí um dia comentamos sobre a tribo de Gate. Aí coloca para mim 1 Crônicas, capítulo número 12, versículo de número 8. Posicionamento, diga comigo, posicionamento. E aí vamos entender o que a tribo de Gate pode nos ensinar. Olha lá. E os gaditas se retiraram a Davi, ao lugar forte então onde que eles estão? No deserto. Aí a Bíblia vai falar deles. O lugar é vulnerável, o lugar não é agradável. Mas olha que o texto fala: homens de guerra, pulei um pouquinho, varões valentes, homens de guerra para pelejar. Então escuta. Então aqui agora ele está falando do posicionamento desse povo, dos gaditas. Ele fala assim, armados com rodelas e lança, e o seu rosto, irmão, olha aqui, olha o posicionamento. Escuta, começa a pensar o seu rosto quando você ora, e começa a pensar no rosto dos gaditas. Olha o que o texto está falando. Os seus rostos eram como um rosto de leão, e eles eram ligeiros como corças sobre o monte. Sabe o que eles estão dizendo? Eu estou no deserto, mas eu estou posicionado. E quando alguém olha para mim, não vê cara de fracassado, vê cara de forte. E aí quando a gente está falando dos gaditas, nós estamos falando de um povo que está o quê? Em um ambiente vulnerável, em território vulnerável. Eles não tinham a melhor condição, mas tinham a melhor postura. Agora, qual está sendo a sua postura diante do que você precisa fazer? Tem gente que é o médio, irmão, só entrega o raso. Escuta, aí você quer trabalhar, mas lá você é só o médio, faz só o básico dos básicos dos básicos. Eu achei interessante, esses dias a gente estava aqui, eu não sei se foi para fechar a porta ali, eu falei, Maria, pode ir embora. Foi na segunda-feira, né, Maria Clara, que eu falei, não, pode, tinha alguma coisa na minha sala, não sei o que você falou. Eu falei assim, não, pode deixar isso aí, amanhã a gente pega. Ela falou, pastor, se um dia o senhor abriu a igreja inteira por causa de uma cadeira, por que eu não vou lá fazer isso? Eu falei, opa, é porque eu contei um testemunho um dia aqui, que eu tinha fechado toda a igreja, lá, quando eu era lá da Assembleia, e aí eu era o superintendente da escola dominical, aí tinha uma carteira da escola dos adolescentes lá. Eu falei, meu Deus, só que não era tão simples assim guardar a cadeira. Eu tinha que pegar um molho de chave, abrir a secretaria, dentro da secretaria, abrir um armário muito difícil de abrir, com um cadeado muito apertado, uma porta muito difícil, pegar outro molho de chave, subir lá em cima, abrir, achar a chave correta da porta, depois descer, pegar a mesa, subir lá e tudo tal, fechar a porta, descer, colocar a chave no armário, trancar o armário, fechar a porta e ir embora. Quando eu fiz isso, Deus falou, pronto, agora você está pronto para ser pastor de igreja, porque você sabe cuidar das pessoas e sabe cuidar da igreja. Agora escuta,
A pergunta é para você nessa noite: qual está sendo a sua postura? Porque, preste atenção nisso, transformação, ela não começa no ambiente, ela começa na decisão. Sabe por que sua vida não foi transformada? Porque talvez você não tomou decisão. Porque é interessante, alguém falou que minha vida foi transformada, esse Abril fez isso e aquilo. O mesmo ambiente gerou transformação para uns e não gerou transformação para outros. Sabe por quê? Porque a transformação, ela começa com a decisão. Pergunto você, qual está seu posicionamento? Sabe o que é, pastor? Eu estou passando uma luta financeira, qual é o seu posicionamento? Sabe o que é, pastor? É porque nós estamos passando um desafio, qual é o seu posicionamento? Qual é? Pela bondade e a misericórdia do Senhor, Deus sempre está colocando pessoas ao meu lado, ou pessoas para eu atender, pessoas para eu aconselhar e tudo e tal. Aí eu tenho hora, e às vezes até aqui na igreja, ou lá na minha empresa, às vezes eu sento com alguns empresários até, a gente senta e fala umas coisas, tem gente que vai, vamos, bora para cima, pastor. Eu sentei e fiz uma sessão com uma pessoa, semana passada, a gente analisou, fez uma proposta, falou, remodelou a empresa da pessoa, falei, você tem que dar esse norte aqui. Aí beleza, falou, pastor, deixa comigo. Aí eu peguei, eu falei, eu vou ver então. Isso era na quinta, se eu não estou enganado. Na sexta-feira eu falei, e aí? Ela falou, pastor, tá top. Eu falei, por quê? Coloquei em prática tudo que o senhor me ensinou. Eu falei, tá dando certo? Tá. Mas por outro lado, tem pessoas também que a gente ensina, traz todo o conhecimento e a pessoa não aplica nada, fica do meu jeitinho. Sabe o que é isso? Escuta, quer que o seu mais seja diferente de Abril? Começa a ter cara de leão aí, começa a ser um homem, sabe, valente. Mulher também, tá? Leoa. Sabe, se posiciona para ter vitória e viver uma vida aonde Deus disponibiliza uma transformação. Precisa ter posicionamento. Quem está entendendo? Como você está se posicionando diante das crises? Pastor, porque sua vida é fácil. Vem, irmão, vem ver um dia de pastor. Vem aqui. Tenta passar um dia com a gente. Segunda-feira, Larissa, a gente estava trabalhando. Cheguei lá às 5h30, não foi, Larissa? Falei, Larissa do céu, eu tenho que montar o conteúdo da reunião. Ainda, eu tenho que montar a aula. Aí eu falei, mas eu sei, Deus já me deu um insight aqui. Aí eu fui e comecei, eu falei, eu vou falar de 4 etapas de uma empresa. A fase da validação, a fase da sobrevivência, a fase do crescimento e a fase da profissionalização. Aí eu comecei a estudar um pouquinho mais, escrever o que é a fase da validação, o que é a fase, eu comecei a pensar na igreja, na fase da validação, da fase da sobrevivência, crescimento, profissionalismo, montamos o conteúdo. Aí sim, joguei no chat lá, na internet oficial, montou um PowerPoint que aí eu ganhei parte de operação, sabe? A reunião foi uma benção. Quem estava aqui? Qual que é o seu posicionamento? Eu podia muito bem falar, tá vendo? É muita coisa para mim, a minha vida está correndo demais, ninguém me ajuda, por isso que eu estou sobrecarregado desse jeito. Não, meu irmão, em nome de Jesus, no mês de maio, você vai ser como os gaditas. Coloca o texto para nós, por favor, de novo. Homem valente. Não estamos dizendo que está tudo bem, não. Pode ser até no lugar vulnerável, no deserto, mas são homens valentes, armados. Está dizendo assim, eu estou preparado para o desafio que eu tenho que passar esse mês. E quando alguém olhar para mim, por mais que eu estou no deserto, vai ver alguém valente, vai olhar para mim e vai ver uma cara de vencedor. Em nome de Jesus, seremos como os gaditas, a tribo de Gade. Nós seremos como os gaditas, em nome de Jesus. Este mês de maio, você vai se posicionar e Deus vai realizar milagres na história da sua vida. Olha para mim, observe, hoje é dia 30 de abril, sim ou sim, queridos? Observe, eu vou chegar aqui no dia 31 de maio, maio é 31, né? 31 de maio, vou falar para vocês, sabe? Me posicionei de algo diferente, e olha o que eu estou colhendo aqui nesse mês, e eu creio nisso em nome do Senhor Jesus. Primeira coisa para um Deus que Deus espera, primeira coisa que o Deus que transforma espera de mim e de você, posicionamento. Escuta, não é a sua vida que está difícil, é que faltou o que, gente? Posicionamento. Vamos lá, segunda coisa, eu fiquei pensando nas tribos, aí eu comecei a pensar na tribo de Issacar. Aconselhei alguém esses dias aqui e falei da tribo de Issacar. Preguei sobre Daniel nessa igreja aqui, exatamente como começou no calendário judaico o mês da tribo de Issacar.
Eu não sabia, mas o apóstolo Silas veio aqui e falou: rapaz, você é mais hebraico do que você imagina. Esse dia de hoje é o mês que começa o calendário da tribo de Issacar. Agora vamos lá, Crônicas 12:32. Alguém está entendendo essa mensagem? Eu fui lá, mostrei para vocês o morno, sim ou sim? E agora eu estou mostrando para vocês como é que vai fazer ser diferente. Posicionamento é a primeira. Segunda coisa, dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. A tribo de Issacar tinha uma característica muito singular. Pergunte qual? Discernimento profético. A tribo de Issacar, ela sabia discernir tempos e estações. Só que não basta ter discernimento se você não agir. A tribo de Issacar, eles eram entendidos, eles sabiam discernir tempos e estações, e eles sabiam fazer o que precisavam fazer. É discernimento espiritual e ações proféticas. Discernimento. Como eu disse para vocês, essa semana a gente deu uma aula lá de mentoria. Aí escuta, Larissa está à prova, vamos dar aula, o conteúdo já estava escrito, Gilson, estudei, corri atrás. Beleza, antes de começar, falei, peraí, a gente já vai entrar online, antes de abrir o link aqui, deixa eu orar. Oramos ou não oramos? Pedimos ao Senhor, Deus, capacita, me dá direcionamento, irmão. E aí a gente começou a lecionar uma aula, e aí eu vi Deus dando clareza, sabe, tirando até escama dos olhos de algumas pessoas. Sabe por quê? Porque assim como a tribo de Issacar, essa tribo tinha capacidade de entender. Porque o texto que a gente leu, vê na versão NVI, por favor. 1 Crônicas 1:12. A tribo de Issacar, 200 chefes, eram especialistas no conhecimento dos tempos. Olha que lindo isso, meu irmão. Sabe o que a tribo de Issacar tinha? Ele sabia a hora certa de agir. Conhecimento do tempo. Ou seja, ele sabe a hora certa. Ele tem discernimento. Vamos para lá agora que dá certo, vamos para cá que dá errado. Não, escuta, agora é a hora de agir. Eles olhavam para os inimigos e falavam assim, espera que nós temos que saber a hora certa de dar o passo. Especialista no conhecimento dos tempos. Tem gente que tem muita boa oportunidade, só que a hora que ele acorda, passou. Talvez você está aqui, você está falando assim, nossa, Deus me deu algo, um dia e tudo e tal, eu não fiz, daqui a pouco eu percebi que outro fez. Eu já contei aqui para vocês, 2015, era pastor lá no Minas Gerais, e aí comecei o ano, Deus me deu um projeto, irmã Patrícia, Deus me deu um projeto, Sentados para Ouvir. E aí Deus me deu o projeto certinho. Falou, filho, você vai pegar um banquinho, vai colocar no púlpito, vai pegar um microfone, colocar assim no pedestal, e aí você vai pôr um povo sentado te ouvindo, e aí você vai pregar 10 minutos e vai pôr no YouTube. Grava os 10 minutos e põe no YouTube. Não passa disso. Ó, Deus já me corrigiu no horário daquela época. 10 minutinhos, era uma mensagem breve. Falei, beleza. Aí fui, chamei o cinegrafista, falei, mano, vamos ver se dá certo aqui. Aí colocamos lá, uma loucura naquela época, 2015, irmão. Imagina que eu já estava querendo ir, sabe, parece que eu estava fora do comum ali. Mas aí peguei uma irmã, falei, mano, vamos colocar uma cortina na igreja inteira. A igreja era mais curtinha, beleza, então bora pra cima. O cinegrafista veio, conversei, falei, mano, quanto você vai cobrar? Lembro do valor. Ele falou, pastor, eu cobro R$1.000 pra gente gravar umas 10 mensagens aqui e soltar pro senhor no YouTube. Falei, beleza, dá pra pagar. Eu fiz, irmão, não fiz. Passou 6 meses, 4 meses, eu recebo um vídeo. Rodriguinho lá da Assembleia mandou um vídeo, pastorzão, toma posse dessa palavra. Aí o que eu vi? Um pastor sentado no banquinho, vídeo no YouTube, o pastor sentado no banquinho, o microfone no pedestal, ele pregando mensagem de 10 minutos e o povo sentado ouvindo ele. As primeiras mensagens ele estava pregando até numa garagem, que viu até a janela da garagem. Sabe quem que era? Dave Leonardo. Talvez era eu que era para estar nessa, sabe, que Deus tinha, mas na hora Deus falou comigo, você não fez, eu levantei outro para, porque faltou em mim o que, Luizinho? Discernimento de tempo. Aquela era a hora, Deus mostrou, e eu esperei demais, perdi o time. Agora o que acontece? Eu vou fazer para competir com o David Leonardo? Que isso? O evangelista mais assistido na América Latina hoje, tem até no Netflix. Pastor, o senhor está falando que era o senhor que era para estar lá na Netflix? Que seria uma bênção, né, irmão? Mas eu perdi o quê? O time.
E tem hora que você fica com medo de fracassar e o medo está fazendo você perder o time. A hora que você vai tomar a decisão já passou a hora. A hora que você vai tomar, escuta, já passou, já era para ter feito antes. Levanta a mão, eu quero liberar uma palavra profética para a sua vida, em nome de Jesus. Deus vai confiar em você os dons que a tribo de Issacar tinha para definir tempos e estações, discernimento espiritual e ações estratégicas. O medo não vai parar você. As tuas emoções não vão fazer você perder o time, o tempo. A tribo de Issacar sabia a hora certa de agir. Em nome de Jesus, eu declaro e concordo que você vai receber neste mês de maio essa unção de Issacar. Eu sei a hora certa de agir. Eu vou ter discernimento de tempos, de estações. Eu vou ter discernimento sobre a hora de entrar, sobre a hora de sair, sobre a hora de andar e sobre a hora de parar. Se você crê nisso, glorifica o Senhor. Não basta saber apenas o tempo, é necessário agir corretamente no tempo. Vocês estão comigo? Posicionamento, Gat. Agora Issacar. E aí, para a gente ir para o encerramento, está fazendo sentido aqui, irmão, em nome de Jesus? Eu vou ter um posicionamento. Eu vou ser como a tribo de Gat. Eu vou me posicionar. Eu não vou ficar com cara de fracassado. Segundo, Deus vai me dar graça para discernir a hora de ir, a hora de voltar, a hora de abrir, a hora de fechar, a hora de começar e a hora de terminar. Terceiro, eu queria só pegar aqui um exemplo de Caleb. Coloca para mim, por favor, Josué capítulo 14, versículo 10 e 11. Tem um segredo nesse texto, irmãos, que a gente lê, sabe, Gilian? A gente lê e talvez a gente fale, eu já conheço esse texto, mas olha o que está ensinando para nós, Núbia. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, ele está dizendo, como prometeu. Faz 45 anos que ele disse isso a Moisés. Aqui nós sabemos, Deus tinha feito promessa que eles iam morar numa terra que mana leite e mel, né? Agora passou 45 anos, ele está dizendo assim, ó, quando disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto, por isso estou aqui hoje com 85 anos de idade. Olha o tempão que passou. E o versículo 11 traz para nós aqui algo poderoso. Ainda estou, o que, gente? Tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Sabe o que Caleb está ensinando para mim e para você? É que o tempo passou, mas a fé dele é a mesma. 45 anos, o tempo passou, a fé dele é a mesma, a intensidade dele é a mesma, a disposição dele é a mesma. E aqui, isso é um antídoto para destruir a sua mornidão. Porque tem gente que começa bem, mas vai entregando os pontos, irmão, em nome de Jesus. Se você não conseguiu ter a mesma fé do início, é porque você caiu para a mornidão. Escuta, se a sua intensidade não é a mesma, se a sua disposição não é a mesma, vai lá ver o Ernesto pregando no dia 7 de dezembro de 2019, os primeiros dias da SEDAC. É do mesmo jeito hoje, irmão. Eu me lembro que eu pregava, quando eu era da Assembleia, eu pregava numa igreja lá no Jardim Patrícia, Tarde da Bênção. Quem já frequentou Tarde da Bênção, irmão? Tarde da Bênção acontecia umas loucuras que você não imagina o tanto, irmão. É uma doideira. Mas aí, a irmã me chamou para pregar um dia na Tarde da Bênção. Fui lá, preguei, glória a Deus, amém. Passou 2 semanas, chamou de novo. Fui lá, preguei de novo, não tinha. Ela era esperta, ela falou, à tarde eu sei que não vai ter agenda. Aí beleza, 3ª vez, chamou, fui lá, preguei de novo. 4ª vez eu falei, irmã, de novo, o que está acontecendo? Está tendo ninguém para pregar, só eu mesmo. Ela falou, não, pastor, é que o senhor pregou na Tarde da Bênção, o senhor pregou no congresso também, o senhor lembra? Sim, eu lembro. Então, na mesma intensidade que o senhor pregou para as 500 pessoas no congresso de jovens à noite, nessa igreja, o senhor também pregou na mesma intensidade para 5 pessoas. Você entende? O problema, queridos, é que a nossa fé tem que ser a mesma durante todo o tempo. A nossa intensidade. Eu fico vendo, tem gente que, irmão, você acredita, tem umas loucuras que acontecem aqui na igreja. A pessoa vem, faz o DNA, fala, não, quero ser voluntário e tudo e tal. Aí você acredita, a gente fala, não, ela vem no treinamento de voluntário, escuta, já chegou, olhou. Aí a gente fala, não, estou firme, eu vou para o voluntário, eu quero ajudar, eu quero trabalhar. Irmão, tem gente que não veio em nenhuma escala.
Eu falo assim, não é obrigado a ser voluntário. Mas o que está acontecendo? Ela veio para um culto animado e tudo, e está apanhando voluntário, veio para a reunião do novo voluntário, e depois pôs na escala e não veio mais. Sabe por quê? Perdeu intensidade. Eu falei, gente, como é que pode o ser humano? Sabe o que está acontecendo? Eu estou falando para vocês reflexo de uma igreja. A igreja não é SEDAC, a igreja é você. Você é a igreja. Eu estou falando de uma igreja morna. É só você olhar a sua intensidade. Como que está a sua intensidade? Como está a sua intensidade? Será que não tinha gente que tinha que estar aqui hoje não, hein? Tanto de cadeira que tem espaço para pessoas aqui. Será que não tinha gente que tinha que estar aqui não? Sabe por quê? Perdeu a intensidade. Aí, e qual que é o problema, irmão? Qual que é o problema? Eu vou falar isso mais para frente aqui, mas qual que é o problema? O problema é que o morno sempre vai terceirizar a responsabilidade para outro. É o pastor. É o irmão. Não sei o quê. Escuta, eu creio que essa unção de Caleb, esse posicionamento de Caleb, vai chegar sobre a sua vida. Sabe o que eu aprendo lendo Caleb? Espiritualmente Caleb não envelheceu. Fisicamente não tem como, mas espiritualmente ele é o mesmo. Eu vou fazer ousar aqui, pastor Idalina. A Wélida pode ser verdadeira. Pode ser verdadeira. Eu comecei a ser pastor da Wélida em 2015. Sim ou sim? Te pergunto, a minha intensidade, ela diminuiu ou ela é a mesma? Você entende, irmão? Por que você desistiu de ser intenso? Mas eu creio que assim como Caleb, essa palavra vai ser na sua vida no mês de maio. A fé é a mesma, a disposição é a mesma, a intensidade é a mesma. Por fim, eu quero aqui encerrar no último exemplo, Gideão. Juízes capítulo 6, o texto de Juízes capítulo 6 inteiro vai falar sobre Gideão. Pastor, qual que é a característica de Gideão? Ele começou ali escondido, né? Malhando trigo no lagar. Ele começa ali escondidinho, malhando trigo no lagar, mas ele termina liderando uma vitória que parecia ser impossível. E aí eu aprendo que Deus não transforma quem está pronto, Deus transforma quem responde o seu chamado. Então eu quero que nesse mês de maio você seja um Gideão. Como assim, pastor? Deus não te chamou para ficar escondido. O esconderijo foi apenas uma preparação, mas chegou a hora dele colocar você para liderar, para vencer uma batalha que parecia ser impossível. Quem toma posse dessa palavra, diga amém. Aí vamos lá. Eu falei de alguns posicionamentos aqui, mas qual que é o perigo do estado do morno aqui? Queridos, quando eu leio o texto de Apocalipse 3, escuta, é porque o morno, lembra que eu expliquei sobre a água? O morno, ele não incomoda o inferno. Sabia disso? O morno não incomoda o inferno. Ele não ativa o céu. O morno, ele vive na neutralidade espiritual. Irmão, você tem noção que você tem um Deus chamado Espírito Santo que habita dentro de você? Tem os dons que está disponível, dom de cura, de maravilha, de sinais, de profecia, de interpretação de línguas. Escuta, tudo à sua disposição. Mas o morno, mesmo tendo tudo à disposição, a vida dele ele não usa, tem uma neutralidade espiritual. E aí escuta, é uma vida sem... Ele é morno, então nem oposição ele tem. Sabe, ele é tranquilo, ele é morno. Só que é o seguinte, ele não tem oposição, mas ele também não tem avanço. Agora olhe para mim aqui e dobre sua atenção. O problema é que o problema do morno é que o pecado dele não é visível. Por isso que é algo mais perigoso. Pergunte por quê? Quais são as características do morno? Ele ouve, mas não pratica. Quais são as características do morno aqui? Ele vem, mas ele não se entrega. Ele sabe, mas ele não muda. Ele vive uma vida sem intencionalidade espiritual. É isso que Jesus está falando para a igreja de Laodiceia. Irmão, não é possível que você não está fazendo nada como Abraão fez, de pegar o cutelo para matar o filho e Deus mandar o anjo gritou lá do alto, não faças tal coisa. Está na hora. Eu postei esses dias na internet um livro que eu estou lendo. Eu falei assim, olha, um cristão
é incompatível um cristão viver uma vida sem viver o impossível. Não bate, Luiz, não bate as contas. Se você é um cristão, a sua história tem que ser marcada de coisas que eram impossíveis, mas por causa da sua fé se tornaram coisas possíveis. Só que a gente não quer isso. O morno não quer essas coisas. Então é por isso que toda vez você vai olhar, você vai, escuta, a situação pode estar ruim, mas não, eu vou estar aqui. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Cuidado que a voz de vocês está saindo aqui, tá? Ó, a voz de vocês, Michael, está saindo aqui. Aí tem hora que eu sei que vocês conversam coisa doida aí, tá? Vamos lá? Quem está tomando posse dessa palavra? Capítulo 3, versículo 19 de Apocalipse, eu vou encerrar. Você pode dizer amém porque eu vou encerrar? Olha ali, ó. Aí Jesus falou tudo para essa igreja, sabe? Lembra da água morna, água salobra, que só faz mal. Aí ele falou assim, ó. Aí que é interessante, irmão. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Se você entendesse isso aqui, ó, a sua vida seria transformada. O problema é que, você já viu que tem gente quando você chama atenção, ele fica em silêncio? Marido, esposa. Sabe o que é isso? É porque quando ele é chamado a atenção, ele fica em silêncio, ele busca, lá no subconsciente dele, tem um trauma existencial aberto, uma emoção fragilizada, e aí ele sabe que ele não vai falar, porque ele se sente um coitadinho, e ele pensa que ele é fragilizado. Aí, escuta, tem alguém perfeito aqui? Olha o que eu vou te falar, é libertador, viu? O que eu vou te falar é libertador. Tem alguém aqui que é perfeito? Tem alguém perfeito aqui? Se você não é perfeito, você concorda que tem coisa em você que precisa ser reparado? Então por que quando Deus usa alguém para te aconselhar a reparar os seus erros, você fica achando ruim? Irmão, quer um conselho? Quer um conselho? Pare de ficar procurando pessoas para dar tapinha nas suas costas. Pessoas que vão dar tapinha nas suas costas não vão pagar a sua conta, não vão te ajudar quando as coisas apertar. Está na hora da gente ter amigos de verdade que olham no nosso olho e falam assim, ó, tá errado. Tá errado, ó, não se posiciona desse jeito não. Ó, você tá fraco. O pastor falou isso pra mim, o pastor tá certo, viu? É você que não tá tendo compromisso com isso. Agora, irmão, o que tá acontecendo? Um monte de gente perebado. Você já viu, não sei o quê. Aí Deus vai corrigir, o que acontece? Fica como um coitadinho, mas Deus tá falando assim, eu tô corrigindo porque eu amo. Você não pode ficar no erro. Eu até aceito você errar, mas não aceito você permanecer errando. Agora olha para mim aqui, olha para mim. Esse mês, qual foi o momento e quem foi as pessoas que você deu permissão para eles corrigir você? Irmão, tem gente aqui que eu fico aqui, ó. Porque se eu falar que está errado, essa pessoa quebra igual um ovo, sabe? Uma casca de ovo. Se eu falar que fez errado, é uma casca de ovo, não pode nem tocar. Tá tudo certo, irmão, vai continuar morno. Eu tenho algumas pessoas na minha vida que eu já falei para eles, olha, na minha vida você está aqui para chamar a minha atenção. Eu quero que você mostre onde eu estou errando. Assiste meu culto lá, já mandei link já. Assiste meu culto aí, meu irmão. Só fala para mim onde eu estou errando. Já teve pessoas que sentou comigo, não faz nem parte do time de voluntariado. Falou, mano, vem cá, posso sentar com você? Posso. Mas eu de amigo para amigo, falei, de amigo para amigo, pode falar. Ele falou, você não acha ruim não, se eu chamar a sua atenção? Eu falei, você pode. Você pode. Porque também, meu irmão, cuidado. Porque senão qualquer um vai chamar a sua atenção. Aí também não dá. Aí uma pessoa de régua baixa. Eu tive que resolver uma situação aí. Uma igreja. O camarada não contribui. O camarada não vem no culto. O camarada não dizima. O camarada não oferta. E o camarada quis exigir e falar mal da igreja. Que essa igreja tem que comprar isso. Essa igreja não faz nada. Eu falei, irmão, peraí, vem cá. Você, não tem que pôr um relatório, não sei o quê. Eu falei, o quê? Você, com essa régua tão baixa, vai querer dirigir a minha vida? Jamais. Mas tem gente que Deus vai usar para chamar a sua atenção. Olha para quem está do seu lado e fala assim, meu irmão, fala. Meu irmão, não deixe de chamar a minha atenção quando você fizer ver eu fazendo alguma coisa errada. Quem na sua vida você deu autoridade para ele chamar a sua atenção? Ao contrário disso, é um orgulhoso, um prepotente, um arrogante. Ao contrário disso, é um prepotente e arrogante. Escuta, a gente faz a reunião de empresários aqui, sabe? Eu faço meus treinamentos lá, quando acaba, sabe o que eu faço? NPS. Ó,
pode fazer fala para nós como foi para você a reunião. Se foi boa ou ruim, pode falar, você não vai ser identificado. Não tem piedade, rasga o verbo. Aí um dia uma pessoa escreveu na reunião de empresário: a aula foi boa, tudo e tal, mas é o seguinte, os slides tá muito feio. Falei, tá tudo certo. Eu fiquei emburrado? Não, falei, vou dar um jeito de melhorar. E agora, e você? Não pode falar, né, irmão? Se falar, escuta, eu vou só citar um exemplo, irmãos, pelo amor de Deus, só um exemplo. Você vê o meu medo de falar, porque tem hora que tem gente. Escuta, se eu falar que você cantou errado, você pode. Escuta, tá desafinado, Davi. Você dá para melhorar? Tem gente que, ai, pastor, nada tá bom para eles. Você tá tocando errado, irmão. Anota. Tem dia que eu tô ali, ó, só um exemplo, tá? Tem dia que eu tô ali na sala esperando, daqui a pouco terminando de escrever, aí eu vejo umas notas musicais, tá tudo fora. Eu falo, Jesus amado. Aí tem gente que não aceita ser chamada a atenção e continua morno. E aí? Escuta, será que você está preparado? Os pastores aqui que pregam e tudo. Se alguém falar que a sua mensagem está ruim, o que você vai fazer? Você que canta, você que prega aqui. Se eu falar, irmão, dá uma melhoradinha na mensagem, está ruim, viu? Jesus está falando assim: ei, eu estou repreendendo porque eu amo, porque eu sei onde eu quero te levar. E você continua morno, insistindo em ficar em um lugar que não era para você ficar. Deus está te repreendendo hoje aqui, sabe por quê? Porque Ele não quer que o mês de maio seja do jeito que foi abril. Seu mês de maio vai ser extraordinário e abundante em nome de Jesus. Quem crê nisso em nome de Jesus, diga eu creio. Quem quer sair na mornidão, diga eu quero. Então a gente encerra aqui. Se você quer sair, primeiro passo aqui, a gente vai encerrar mesmo. Primeiro passo: assuma ou reconheça melhor a sua condição. Reconheça a sua condição. Não se engane, meu irmão. A sua vida precisa ser sem auto-engano. Esse mês eu reparei minha vida, eu falei, eu preciso melhorar minha vida financeira. Eu preciso melhorar, ser mais responsável com a minha vida financeira. Eu preciso ser responsável, por quê? Eu estou fazendo aqui, ó, assumindo a minha responsabilidade. Eu estou reconhecendo a minha condição, os meus comportamentos. Quer sair da mornidão? Então reconheça que você está morno. Porque quando você reconhece, aí você começa a mudar. Porque o primeiro passo é reconhecer a condição que você está. Segunda coisa, assuma responsabilidade. Assuma o que, gente? Então deixa eu te falar, pare de terceirizar. Você sabia que hoje a gente é mestre para terceirizar? O que é terceirizar, pastor? Eu coloco a responsabilidade para o terceiro. E aí sabe quais são as nossas... o que nós estamos terceirizando hoje? É porque não deu tempo ou você não foi organizado? Não deu tempo ou você estava procrastinando? Não deu tempo ou você ficou viciado em algum celular, joguinho e não fez o que tinha que fazer? Quando eu falo sobre responsabilidade, Gilian, eu estou falando o seguinte, olha, quando você terceiriza a disciplina para outro, eu não sou disciplinado mesmo, não, é só assim. Escuta, pare de terceirizar. Pare de terceirizar a sua falta de disciplina. Pare de terceirizar a sua falta de crescimento. Você não cresce, não evolui e fica pondo culpa no outro. É o mercado, é o Berlândia e tudo. Eu estava com um amigo hoje, a gente estava fazendo uma reunião e falou assim, Ernesto, o maior problema dos grandes fundos financeiros do país é que eles têm muito dinheiro e eles não têm lugar para colocar dinheiro. Olha que problema bom. E ele falou, então o que nós temos que fazer? Criar projeto para esse povo. Foi o quê? Pôr dinheiro. Então para de terceirizar. Deus não vai responsabilizar, escuta, o seu pastor, a sua igreja, de coisas que é responsabilidade sua. Deus, ele vai olhar para você nitidamente. Um exemplo, que eu estava falando dos músicos aqui, tocou tudo errado, não fez nada diferente. Escuta, Deus vai olhar para vocês. Deus vai olhar para cada um de nós. Voluntários, Deus está olhando para cada um de nós. Quem está entendendo essa mensagem aqui? Vamos embora? Fica de pé, por favor. Pastor, como que eu saio da mornidão? Digo a penúltima aqui. Ative intencionalidade espiritual. Diga comigo, ative intencionalidade
espiritual. Como que eu vou ser intencional espiritualmente falando? Oração, palavra, e eu preciso colocar em prática. Pode vir a intercessão. Agora escuta, eu pergunto para você: pastor, como que eu vou sair dessa mornidão? E eu tenho orado por isso. A gente precisa voltar a se apaixonar por Jesus. E eu quero concordar com isso em nome de Jesus. Volte a sua paixão original por Jesus. Você entende isso em nome de Jesus? Eu sei que hoje não é uma mensagem de conforto, mas é uma mensagem de alinhamento. Ou você decide viver intencionalmente, ou você continuará vivendo abaixo do que Deus liberou para a sua vida. Pastor, será que eu sou morno mesmo? Vamos lá. Eu não vou pedir para você fazer isso, mas vamos lá. Imagina, depois você pega a sua igreja, você pega o seu Instagram, eu vejo isso demais, irmão. Sabe por quê? Porque quando você segue uma pessoa no Instagram, aí a pessoa vai lá e curte uma postagem de coisa que ela segue, mas você não segue. Só que como você segue ela, o Instagram começa a mostrar as pessoas que você não segue, mas os seus seguidores estão seguindo e curtindo. Aí, olha para você ver, tem gente que eu fico vendo, eles curtem gente de todas as outras igrejas, curte as outras igrejas, posta vídeo dos outros pastores, e tudo e tal, e da igreja dele, pode procurar, não tem uma curtida. A gente fez uma brincadeira aqui, né? É trend aquele negócio de vídeo, Gustavo, quando fala, aquele vídeo lá para trazer o Get Worship, como é que chama aquilo lá? Um vídeo viral, aí vamos lá, bater tantos comentários, todo mundo faz e dá certo, nós fazemos e não dá certo, sabe por quê? Morno. Pergunto vocês pastores, vocês foram lá no Instagram? Voluntários, quantos comentários vocês fizeram lá? Sabe por que não fez? Morno. Você não curte a coisa da sua igreja. E aí você posta a coisa do outro pastor. Sabe por que você posta do outro pastor? Deixa eu te explicar algo aqui. Ah, pastor, se eu está com dor de cotovelo? Jamais, irmão, jamais. O problema é o seguinte: você gosta de ouvir o outro pastor porque o outro pastor não conhece você. E é difícil postar o seu pastor porque o seu pastor sabe quem você é. Aí por isso que é muito melhor gostar de um pastor da internet do que gostar de um pastor que anda com você, porque ele sabe que você chega atrasado, você é morno e tudo e tal. E o da internet não, aí você fica jogando a mensagem dele para lá e tu escuta, sabe por que você não faz da sua? Morno. Aí você vê a outra igreja fazendo isso e aquilo e tudo, mas vai lá, o povo está aqui, escuta, e você não contribui com a igreja, não oferta. E aí a mesma pessoa que não contribui é a mesma pessoa que está reclamando, porque a vida dele é um morno. Depois você pega seu celular, vai lá no Instagram da SEDAC, pode olhar lá, as 3 igrejas que nós temos aqui, eu curto todas as mensagens, faço questão de ir no Instagram, no Stories de todas, depois dos cultos, que eu sei que eles postam, vou lá e clico, curti todas, pode pedir todos os pastores para olhar lá, eu curto todas, porque é a igreja nossa, irmão, é a igreja nossa. Pastor, por que tem que curtir? Porque quanto mais você curte, mais o Instagram entende que é importante e leva para alguém. Aí do mesmo jeito que eu estou vendo pessoas que o meu irmão curtiu, mas eu não sigo, mas como eu sigo ele e ele curtiu alguém, o Instagram entrega para mim. Então se nós temos uma mensagem de Deus, por que você não está curtindo para a pessoa receber de Deus o que você está recebendo? Morno! E a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente acha que a gente está certinho, comedido demais. Não, é o grito da sua mornidão. Mas em nome de Jesus, maio vai ser diferente. Você não vai ser morno. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Você não vai ser morno. Não vai. Em nome de Jesus. Abril está fechando como, pastor? Deus está te entregando um diagnóstico aqui, ó, com essa palavra. Mas o mês de maio, Deus vai te entregar algo abundante em nome de Jesus. Aí eu não sei se a gente coloca quinta quente. Eu não sei se eu falei para Maria Clara, até a noite eu te falo. Porque se eu falar agora, eu estou falando natural, mas até o final do dia eu vou te falar o nome da série. Quem sabe a gente não coloca Quinta dos Quentes.
É os quentes que vêm, porque o morno acha difícil vir para a igreja. Aí eu estou cansado, eu tenho que dormir mais cedo. Pode dormir 10 horas, mas se Deus não der força para você, vai acordar cansado. Eu fico 2 horas de sono se for necessário, mas eu não abro mão da presença. Aí alguns falam, não precisa ir na igreja todo dia não. Então, irmão, me mostra na Bíblia onde está isso. E aí eu creio em nome de Jesus. Eu queria pedir você para colocar a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Fecha os teus olhos aí. Eu creio num voluntário quente esse mês. Eu creio num louvor quente. Eu creio numa igreja quente. Eu creio em pastores quentes. Eu creio em um time quente, uma igreja quente. Essa mornidão vai sair da sua vida em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Feche teus olhos. Eu vou pedir para você repetir uma oração comigo. Feche teus olhos aí em nome de Jesus. Diga comigo: eu rejeito a mornidão e eu assumo a responsabilidade. Diga: eu ativo a minha fé e eu entro. Diga: eu entro a partir de hoje num novo nível de entrega em nome de Jesus. Mornidão nunca mais. Orou? Amém? Levante sua mão que eu quero liberar uma palavra profética. Eu declaro um mês de maio muito intencional espiritualmente falando. Eu declaro um mês de maio marcado por intencionalidade. Se Deus precisar de alguém, Ele vai ver você disponível para isso. Se Deus quiser curar um enfermo, Ele vai encontrar alguém intencional nisso. Se Deus quiser levantar um paralítico, Ele vai encontrar alguém. Se Deus precisar de colocar dinheiro na mão de um generoso, Ele vai encontrar você generoso para honrar Ele aqui em nome de Jesus. E onde, escuta, aquilo que estava parado vai destravar na sua vida em nome de Jesus. Decisões serão tomadas com clareza em nome de Jesus. E aonde a sua vida espiritual estava neutra, vai entrar em movimento. Você não será morno, você será resposta. Você será um instrumento de Deus e vai sim viver uma vida com um Deus que transforma realidades. Se isso é para você, glorifica Ele em nome de Jesus. Jesus, você não nasceu para ser água salobra. Você nasceu por um propósito. E não tem estação nenhuma para você ficar infrutífero, porque o Senhor te fez com um propósito. Em nome de Jesus, você crê nisso? Então eu creio também junto com você, porque a água quente vai ser terapêutica. Você vai ajudar muitas pessoas esse mês. E a água fria, diferentemente do que a gente pensava antes, o frio é o... Não. É porque o frio traz ela é refrescante, traz um frescor para a vida de alguém. Deus vai te usar nesse mês de maio. Você entende que você precisa ser intencional? Sim ou sim? Você entende que você precisa ser intencional? Não dá para fazer nada mais ou menos. Não dá, em nome de Jesus. Pare de ser mais ou menos. Pare de ser mais ou menos. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor está gerando algo novo aí no seu coração hoje, amém? Vamos orar para a gente ir embora. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, porque eu sei, ó Pai, como aprendemos aqui, o morno não gera impacto. O morno não transforma ambientes. O morno não influencia pessoas. O morno não manifesta o reino de Deus. E talvez tem pessoas aqui que estavam assim. Ele chega, o ambiente nem é impactado. Do jeito que está, fica.
Talvez pessoas que estão aqui, é desse jeito, não influencia ninguém, mas é influenciado por qualquer corte do Instagram. Talvez tenha alguém aqui que onde ele passa não manifesta o reino de Deus. Era assim até hoje, mas a partir de hoje o Senhor está repreendendo essa mornidão da nossa vida. Vai sair da nossa mente essa mediocridade, essa entrega relaxada, esse pouco. A tua palavra diz que a vida do justo, ela é como a luz da aurora, brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então eu não posso ser o mesmo a vida inteira. Eu tenho que melhorar cada dia. Eu tenho que me esforçar mais cada dia. Eu tenho que ser mais intencional. Eu não vou deixar a vida passar batido. Tira isso de nós, Jesus. Se tem essa maldição que alguém diz que está sobre Uberlândia, como cristão e pela autoridade que o Senhor nos deu, nós repreendemos isso em nome de Jesus. Uberlândia é uma bênção, a SEDAC é uma bênção, e essa mornidão vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, em nome de Jesus. A preguiça vai embora, em nome de Jesus. A procrastinação vai embora, em nome de Jesus. A distração vai embora, em nome de Jesus. A indisposição vai embora, vai embora, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, aonde o Senhor encontrar alguém agora, porque o Senhor conhece. Tem gente que está tudo certo, vai continuar do mesmo jeito, mas tem alguns aqui, Pai, que está colocando no seu coração hoje uma decisão. Ele está tomando uma decisão, ela está tomando uma decisão, Pai. Contempla agora esse coração e abre as janelas do céu, movimenta o sobrenatural sobre a vida dele. Eu quero ser o primeiro, Senhor, porque eu não quero ser morno. Podem me chamar de pastorzinho da prosperidade, pode me chamar de pastor coach, pode me chamar de qualquer coisa, mas eu não vou ser morno. Pode dizer que eu atraso para terminar o culto, mas eu não quero ser morno, eu não quero, em nome de Jesus. A mornidão não vai participar da sua vida, em nome de Jesus.